Oi, gente! Bem-vindo novamente ao canal. E o vídeo de hoje vai falar sobre radioatividade e alguns conceitos relacionados às partículas, à onda eletromagnética e tudo mais. Após o vinheta. Oi, gente! Eu sou a professora Lívia. E no vídeo de hoje a gente vai falar de radioatividade. Mas antes, você vai deixar o seu like ou vai se inscrever no canal, vai deixar aqui nos comentários suas sugestões para próximas aulas ou possíveis dúvidas, ok? Isso vai te ajudar, vai me ajudar e juntos a gente não vai estressar. Vamos lá? Quando a gente fala em radioatividade, é um tipo de reação que acontece com o núcleo dos elementos. Vamos lembrar? Quando a gente fala em átomo, que é a partícula fundamental da matéria, o que tem no núcleo dele? O núcleo dele é pequeno, denso, responsável pela massa e é formado por uma carga positiva, que é os prótons. Então, ali no núcleo tem os prótons, que têm carga positiva, e existem os nêutrons, que não têm carga. Juntos, essa soma de prótons mais nêutrons é responsável pela massa do átomo. Então, quando a gente fala em radioatividade, são elementos instáveis que emitem partículas que saem dali do núcleo, justamente para estabilizar esse núcleo. Por esse motivo, nós vamos ter a questão de formar novos elementos a partir da radioatividade. O elemento emite uma partícula alfa ou beta e é convertida em outros elementos. Isso acontece porque estamos mexendo no núcleo, nos prótons. E lembrem-se que os prótons, ele identifica o elemento químico. Então, se a gente altera o número atômico ou o número de prótons, significa que está formando um novo elemento. Isso não acontece em reações químicas comuns, quando a gente está falando apenas da reorganização dos átomos, como já diria Dalton, e forma novas substâncias. Aqui a gente está falando dessa questão nuclear, que é uma questão de emissão dessas partículas em busca da estabilidade. Quando a gente fala em radioatividade, nós devemos saber que existe a partícula alfa. Essa partícula alfa foi feito um experimento por Rutherford, no qual ele bombardeou ali as partículas, de um elemento radioativo polônio, e ele aproximou placa positiva e negativa ali de onde ia passar esses feixes, E aí ele percebeu que uma delas sofreu uma atração pela placa negativa, então ele deu o nome para ela de alfa e falou que ela era carregada positivamente. A beta vai ser carregada negativamente, nós vamos ter a gama. Gama não é uma partícula, é uma onda eletromagnética. Com isso, elas também têm a questão da penetração ser diferente. A partícula alfa, ela não consegue atravessar, por exemplo, uma folha de papel, uma espessura de folha de papel maior do que essa espessura, a partícula alfa não atravessa. Já a beta já consegue atravessar essa espessura, já consegue atravessar espessuras acima disso. Já a gama, ela só é retida por uma certa quantidade de concreto ali, uma espessura bem larga desse concreto para retê-la. Então, a gente vai ter essas características dentro da radioatividade. E dentro desse conteúdo, existem duas leis. A primeira lei de Soddy e a segunda lei, que é a mistura de Soddy com Russell. Então, a gente vai ter o seguinte. A primeira lei é referente à partícula alfa, emissão de partícula alfa. A partícula alfa, ela vai ser carregada com 4 de massa aqui e 2 de número atômico. Então, quando a gente falar que o elemento emitiu uma partícula alfa, você vai imaginar que ele está perdendo 4 unidades da massa e 2 unidades do número atômico. Com isso, ele vai se converter a um outro elemento. Então, ele vai virar um outro elemento X aqui, no qual a gente vai ter essa diminuição dessa massa, no qual vai formar esse elemento X, que vai perder 4 de massa. Então, a gente vai ter aqui que a massa desse elemento vai passar a ser 228. Então, a gente tinha o elemento tório, que vai emitir partícula alfa e vai diminuir 4 unidades da massa. E vai perder 2 números de prótons. Então, ele vai passar a ser 88 aqui. Para você descobrir quem é este X, você vai consultar a tabela. E, gente, você não vai olhar pela massa, tá? Porque a massa não define o elemento químico. Para você procurar o real símbolo e nome desse elemento X, você vai procurar por esse número atômico. Quem lá na tabela tem esse número atômico, 88.
E a segunda lei? A segunda lei está baseada na questão da emissão da partícula beta. A beta, pessoal, não vai mudar a massa, tá? Aqui tem um zero, não altera a massa. E sabe o que acontece com o número atômico? É como se aumentasse uma unidade, certo? Ele vai aumentar uma unidade desse número atômico. É como se ele estivesse recebendo um próton. Então, aqui vai transformar em um outro elemento, Y, onde a massa é a mesma, certo? E aqui a gente vai ter um outro elemento com o número atômico 91. Para você também descobrir o símbolo desse elemento aqui, você deve consultar a tabela por esse número atômico. Então, essa é a primeira e a segunda lei da radioatividade. E a definição de radioatividade, que é a emissão dessas partículas e dessa onda em busca da estabilidade desse número. Isso é os pontos básicos de radioatividade. Outro detalhe importante para você anotar é que essa onda, né, gama, ela é emitida, ela não altera a massa e ela não altera o número atômico. Por isso que o elemento acaba emitindo ela por um longo período, porque até ele conseguir, né, estabilizar, porque acaba não alterando ali essas características, certo? Vamos ver uma aplicação da primeira e da segunda lei de radioatividade? Aplicando a primeira e a segunda lei, pode aparecer um exercício onde ele mostra um elemento inicial que emitiu uma certa quantidade de partículas alfa, que é o que a gente quer descobrir, e uma certa quantidade de partículas beta, no qual ele se converteu em um outro elemento que tem massa 192 e número atômico 92. E o exercício pediu assim, quantas partículas alfa e beta foram emitidas, né, por esse elemento? Então, para a gente calcular o valor de alfa, a gente vai usar a massa. Por quê? Porque a partícula beta não altera a massa. Então, quando a gente for fazer uma equação aqui, ó, vocês vão entender o porquê, ó, 204 é igual a 4x, tá? Tô pegando esse x vezes 4. Aqui, quando a gente fizer, ó, y vezes 0, 0. Então, quando a gente tem a análise da massa, a gente não vai ter o y aqui nesse momento e a gente não vai ter duas variáveis. Fazendo este cálculo aqui, nós vamos chegar no valor de x e nós vamos chegar no número das partículas alfa, certo? Agora, para descobrir a beta. Para descobrir as partículas beta, a gente vai usar o número atômico. Então, a gente vai pegar o 90, que é o total. Esse total tem que ser igual. A gente vai usar a quantidade de partículas alfa que a gente já descobriu e fazer aqui, ó. Não era 3? Então, aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Aqui vai ficar y menos 1, menos y. Mais quanto? Mais 92. A gente vai fazer este cálculo aqui. Nós vamos chegar na quantidade de partículas beta. Neste caso, nós vamos ter um total de 8 partículas beta. Isso é uma aplicação da primeira e da segunda lei de radioatividade. Lógico que isso é uma introdução sobre os conceitos de radioatividade, no qual a gente percebeu que é um núcleo instável que vai emitir essas partículas buscando estabilidade. E aí você pode estar pensando, como que eu vou saber se o elemento é radioativo ou não? E existe uma teoria que os elementos atômicos que têm igual ou maior do que 92 prótons são radioativos. Que a gente até fala, né, que são elementos transurânicos, né? Porque o urânio tem número atômico 92 e acima disso pode emitir. Mas não é bem uma regra. A gente pode ter elementos que têm uma certa instabilidade e tenham núcleos menores do que 92, certo? Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje e até a nossa próxima aula. Tchau!